Senhor presidente, deputado Evandro Leitão, nós do PSOL ocupamos hoje a tribuna da casa com o nosso mandato para saudar e registrar o Dia Mundial dos Povos Indígenas. Nesse exato momento em que estamos aqui, na sessão plenária da Assembleia, representantes de 14 povos indígenas estão na frente do Palácio da Abolição. Estão tentando audiência com Sua Excelência o Governador. E tem pautas muito objetivas. Esses 14 povos indígenas do Ceará lutam por suas terras. Existem 23 terras indígenas já identificadas que precisam, obviamente, do concurso de ações do governo federal e dos governos estaduais e municipais. No caso do Ceará, e Vossa Excelência é líder do governo, há 3 demandas prioritárias. A demanda de educação diferenciada, educação indígena, com concursos para a categoria de professor de educação indígena, sob responsabilidade da SEDUC. Há uma demanda para a SDA, para cisternas, poços, são sobretudo demandas de desenvolvimento rural, no sentido de que sejam garantidos a estes povos indígenas as condições, inclusive, para a sua água. E há várias outras demandas relativas à cultura e ao esporte. Sobretudo, o reconhecimento da sabedoria, da tradicionalidade dos povos indígenas. Eles estão agora na frente do Palácio da Abolição, fazendo uma manifestação que é carregada de saber, de cultura, mas que, sobretudo, carregada de um clamor por justiça que é secular. O Brasil tem uma dívida enorme com os povos originários, com os povos tradicionais, que já estavam aqui, tinham a sua civilização já enraizada antes da chegada dos europeus. É necessário reconhecer. Repito, no momento em que a humanidade ela atravessa momentos de intolerância e de ódio, o reconhecimento da diversidade cultural, o reconhecimento da tradicionalidade, o reconhecimento do saber, da relação entre indígenas e natureza, sobretudo no momento de crise ambiental planetária, nos indica um futuro. Nós temos que ter a humildade de compreender que estas civilizações, estas sociedades, desenvolveram modos de vida, de saber, de relação com a natureza, muito mais avançados, muito mais inteligentes do que a sociedade industrial que nós agora vivemos e que agora nos coloca numa encruzilhada planetária. Nós temos que ter a humildade de aprender com os povos indígenas do mundo. Portanto, nesse 9 de agosto, nós temos que ter a humildade de aprender, nós temos que ter a humildade para reconhecer, mas, sobretudo, nós temos que ter solidariedade e força, porque esses indígenas estão sendo vítimas do avanço do agronegócio, foram mortos, inclusive como se matavam indígenas no Brasil colônia, mais recentemente agora aqui no Maranhão, o povo Gamela. São exterminados no Mato Grosso do Sul, força do avanço do agronegócio. E são vítimas de preconceito, de intolerância, de estigmatização a todo momento. Eles são, sobretudo, repositório de saber, de um saber importante, sobretudo na relação com a natureza. Daí a necessidade desse 9 de agosto de nós afirmarmos a centralidade da luta dos povos indígenas, dos povos tradicionais, dos quilombolas. Estamos vivendo um momento de ataques. A bancada ruralista, depois que deu salvaguarda a Temer, agora cobra fatura. E a fatura já veio na expressão de 2 portarias contra a demarcação de povos indígenas, que dificulta a demarcação dos povos indígenas. A bancada ruralista deu e dá apoio a Temer, não graciosamente. Ela cobra um preço muito caro. Não caro a Temer, mas caro ao povo brasileiro, caro aos povos indígenas. Por isso eu queria aqui destacar o apoio do PSOL, do nosso mandato, à luta dos povos indígenas do Ceará e do Brasil. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Renato Roseno. Não tendo mais nenhum orador inscrito pela ordem, passamos para o segundo expediente. Primeiro orador, deputado Fernando Hugo, não se encontra. Deputado Roberto Mesquita, não se encontra. Deputado Renato Roseno. Segundo expediente.
Horário de 15 minutos. Senhor presidente, hoje, dia 9 de agosto, completam-se 20 anos da morte do sociólogo Betinho. Betinho foi uma das lideranças fundamentais no Brasil. Foi imortalizado na canção Bêbado e Equilibrista. Ele, o irmão do Enfio, que quando exilado, ele representou nessa bela canção, também imortalizada na voz de Elis Regina, todo um anseio e esperança de uma geração que queria um Brasil justo e democrático. Mas o Betinho e seus irmãos eram hemofílicos. E, na condição de hemofílicos, receberam várias transfusões de sangue ao longo da vida, que fizeram com que eles estivessem fossem contaminados pelo vírus do HIV. Um homem de uma generosidade gigantesca e de uma humanidade imensa, que fez, inclusive, desta condição mais uma condição de luta. Ele que lutou contra a ditadura e pela democracia, ele que lutou contra a fome, ele também foi um dos fundadores da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA. E o dia 9 de agosto marca a data da morte do Betinho, uma data muito importante do movimento de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ontem eu estive na frente do Hospital São José. Estiveram lá movimentos de pessoas vivendo com HIV, AIDS, reclamando uma das maiores perversidades que o governo Temer está patrocinando, que é a diminuição do fornecimento dos medicamentos antirretrovirais às pessoas com HIV e AIDS. Redução dos medicamentos, redução dos exames de carga viral, redução das verbas de assistência e proteção social. Este governo é um governo golpista na forma, porque ele é golpista na política, e ele dá golpes todos os dias contra os trabalhadores, as trabalhadoras, contra o povo mais pobre. Retirar direitos e retirar dinheiro de políticas, por exemplo, como estas agora, que atendem pessoas com HIV e AIDS, é de uma perversidade e de uma crueldade inomináveis. As pessoas que vivem com HIV e AIDS, hoje a tecnologia assim permite, podem viver com segurança se tiverem acesso contínuo, regular, correto aos medicamentos, à assistência social, aos exames de carga viral, às cirurgias reparadoras. Vejam a portaria que disciplina, entre outras coisas, o fornecimento da cesta de medicamentos para não ter suficiente para não mais que 15 dias. O mês tem 30 dias. E agora, em razão dos cortes orçamentários provocados pela PEC do congelamento, aquela PEC que foi vendida para o povo brasileiro como algo que iria equilibrar as contas, mas que na verdade deixou a despesa com os bancos, a despesa financeira ilimitada e bloqueou a despesa com saúde, exatamente essa PEC está retirando dinheiro da saúde. A PEC está retirando dinheiro da saúde. E aí, exatamente esta retirada do dinheiro para a saúde faz com que, entre outras coisas, o recurso para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, que dependem de todo o dia, assim como várias outras doenças, hipertensos, diabéticos, estão todos agora sofrendo com a ausência de medicamentos. As pessoas com HIV agora só têm acesso a medicamentos para 15 dias. Bem, não precisa ser médico, ou especialista em saúde, ou infectologista para saber. Se você precisa de um medicamento para controlar a carga viral todos os dias, se você tem acesso a metade desses medicamentos, obviamente a carga viral e os problemas advindos da ausência de tratamento vão aumentar. A PEC do congelamento dos gastos foi um congelamento para o povo pobre,
para aqueles que vivem da saúde e da educação públicas. Não foi congelamento para o andar de cima, para as poupudas emendas parlamentares que garantiram a vitória de Temer no Congresso, ou para as despesas financeiras. Agora eu vou ler algo mais perverso ainda, que está havendo um racionamento dos exames de carga viral, que são decisivos para o acompanhamento de casos de HIV e AIDS. Esse racionamento prioriza crianças de 0 a 18 meses e gestantes, e ele está garantido, o insumo para a realização desses exames, para até o máximo próxima semana, 15 de agosto. É crueldade, covardia, perversidade. É com profunda indignação que nós aqui subimos à tribuna da casa para dar voz ao movimento de pessoas que vivem com HIV, que lutam para o restabelecimento dos seus medicamentos. Veja, eu queria repetir isso para o nosso ouvinte. A pessoa tem que tomar medicamento todo dia. Agora a portaria do Ministério diz que só tem medicamento para 15 dias. A pessoa tem que fazer exame. Agora o exame só tem recurso para até 15 de agosto. Não tem mais exame. O que vai acontecer com as pessoas? Vai aumentar a letalidade. Eu lamento dizer isso. Isso é trágico. Eu não quero ser profeta de más notícias. Mas é óbvio, se houve corte no fornecimento de medicamentos, as pessoas dependem do medicamento. Veja, é isso. As pessoas têm que tomar medicamento todo dia, durante 30 dias. Agora, a ração de medicamentos só dá para 15 dias. E são medicamentos muito caros. São medicamentos muito caros, os antirretrovirais. Repito, não sou infectologista, sequer sou da área de saúde. Estive ontem à frente do Hospital São José, dando a minha solidariedade a estas pessoas e suas famílias, que dependem exclusivamente da saúde pública. O SUS tem que ser defendido porque ele atende 85% da população. Somente 15% da população brasileira tem acesso a plano de saúde privado. Somente 15% tem acesso a plano de saúde privado. 85%, o único, entre aspas, plano de saúde é o SUS. As pessoas que vivem com doenças crônicas, as pessoas que dependem dessas cestas de medicamento. Fecharam as farmácias populares. Fecharam as farmácias populares. Eu repito, tudo isso é culpa dessa PEC do congelamento, que eu repito, ela não congelou todas as despesas, ela só congelou a despesa social, ela não congelou a despesa financeira com o banco. Os bancos vão receber R$1 trilhão, 60 vezes mais do que a saúde. Portanto, eu queria aqui, com muita indignação, nesse 9 de agosto, data que marca os 20 anos da morte do Betinho. O Betinho, que foi fundador da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, foi um símbolo da luta da assistência às pessoas com HIV. No começo da epidemia, essa epidemia foi muito associada, inclusive, a preconceitos, à discriminação, à falta de conhecimento. O Betinho foi fundamental como um porta-voz, inclusive, reclamando mais pesquisa, mais ciência e mais assistência. Portanto, estamos aqui com as notas técnicas do Ministério da Saúde, em que se informa o racionamento dos medicamentos. Que as pessoas Deputado só vão ter Renato direito Roseno, até quando 15 dias. possível, para contribuir com Vossa Excelência. Pois não, deputada. A deputada Silvana, que é médica. Eu estava atentamente escutando o pronunciamento de Vossa Excelência, me associo ao clamor de Vossa Excelência, até porque, como médica, deputado Renato Roseno, e infeliz coincidência, eu vivi os primeiros anos desta infeliz epidemia na minha formação, e vi os pacientes morrendo, e vi todo o início do preconceito, as pessoas não sentavam no mesmo lugar, as pessoas que eram infectadas eram literalmente colocadas para fora de casa, os familiares do deputado Renato Roseno tinham uma toalha para tocar na maçaneta da porta quando o outro pegava, então tinha uma série de preconceitos completamente infundados, sem o menor sentido. Nós vencemos muito desse preconceito e isso é muito bom.
Estamos finalmente, e eu posso dizer, Vossa Excelência, como médica, estávamos até bem pouco tempo, vivendo essa estabilidade que os pacientes comemoram uma sobrevida, quase como que foram um diabetes, deputado Renato Rosendo. Você tendo a medicação, consegue viver tranquilamente, como se fosse, fazendo um comparativo aqui, uma hipertensão, um diabetes, que você tendo a medicação, fazendo o tratamento direitinho, consegue viver, fazendo a prevenção para não, logicamente, infectar outras pessoas. Então, eu me associo ao clamor de Vossa Excelência. Essa história de ter para 15 dias é igual a não ter para dia nenhum. Falo aqui como médica, completamente ignorante esse entendimento que você vai dar só para 15 dias, e me associo ao clamor de Vossa Excelência. É nobre, é justo, e realmente eu me sentiria assim, sem estar nesse plenário, se não aparteasse Vossa Excelência para testemunhar como era antes, como é hoje, como nós temos que clamar por esses pacientes para que eles se mantenham com vida, que eles mantenham com esperança, e que a gente continue vivendo outros tempos de avanço na medicina nessa grave patologia. Parabéns, deputado Obrigado. Renato Rosendo. Isso. Nós temos o preconceito, ele vem do desconhecimento. Preconceito, e houve uma associação, preconceitos homofóbicos e de orientação sexual. O preconceito, ele vinha do desconhecimento. E, de fato, a tecnologia e a ciência agora avançaram no sentido de permitir a qualidade de vida, mas para isso é necessário ter acesso aos medicamentos, assim como várias outras doenças crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão. Agora, é de uma crueldade sem tamanho, porque, veja, aqueles que podem vão adquirir, mas quem é que pode? Muito pouca gente pode, eu repito. 85% da população brasileira tem exclusivamente o SUS. Desmontar o SUS é piorar a vida de 85% da população. Portanto, esse corte nos exames de carga viral e na cesta de medicamentos vai aumentar a letalidade, lamentavelmente vai impactar, por isso que é um clamor de vida. Eu queria aqui, nesse 9 de agosto, data em que no Brasil inteiro, o movimento de pessoas com HIV e AIDS ocupam as ruas, aqui também no Ceará, desde ontem, à frente do Hospital São José. Nós aqui queremos, nesse 9 de agosto, data dos 20 anos da morte do Betinho, dizer que esta luta de solidariedade, de combate ao preconceito e à discriminação, mas, sobretudo, de assistência social, de luta ao acesso ao tratamento, eu aqui aproveito e reitero a luta pelo transporte, também, que é uma competência dos municípios, para as pessoas terem acesso até os tratamentos, a luta pelas cestas básicas e agora a luta pelos medicamentos. O Brasil está vivendo retrocesso. O Brasil foi referência em matéria de HIV e AIDS até bem pouco tempo atrás. Os tratamentos feitos no Brasil eram, inclusive, exemplo para outros países. Várias cooperações, vários programas de cooperação internacional foram desenvolvidos para levar a ideia de que aqui no Brasil estariam asseguradas toda a cesta, estaria assegurada toda a cesta de medicamento. O governo Temer é, sem dúvida alguma, um governo de grandes retrocessos. Está aqui uma prova cabal e concreta do erro da PEC do congelamento e de como é cruel atingir as pessoas que, sobretudo, só têm o SUS para viver. Queria, portanto, finalizar, deputados e deputadas, conclamando esta Assembleia, o Legislativo, mas toda a sociedade cearense, para garantir o acesso de todas as pessoas com doenças crônicas a todos os medicamentos, e nesse 9 de agosto, que as pessoas vivendo com HIV e AIDS recebam o nosso apoio, a indignação contra este corte que o Ministério da Saúde covardemente faz. O deputado Granja, que ora preside a sessão, é médico, sabe que cortar metade da cesta de medicamentos em doenças crônicas, de fato, como a deputada Silvana disse, que também é médica, é na prática prejudicar a vida das pessoas, e agora o corte nos exames de carga viral. Portanto, recebam a nossa solidariedade, a RNP, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS,
Recebam a nossa solidariedade, recebam o nosso apoio, mas, sobretudo, a nossa indignação vigilante e a nossa manifestação, a nossa ação em marcha. O nosso mandato, o mandato do pessoal da Frente Esquerda, está ao lado, em solidariedade, em apoio, reivindicando e cobrando. Estávamos ontem na frente do São José, no Hospital São José, e estaremos em todas as manifestações em favor do direito à saúde, que é um direito humano fundamental, o direito à saúde de todos os seres humanos. Portanto, nossa solidariedade às pessoas vivendo com HIV e AIDS e suas famílias nesse 9 de agosto, data da morte do sociólogo Betinho.